Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui no episódio do podcast, episódio esse já se preparando para a nova entrevista com o meu amigo aqui. Tudo bem, meu amigo? Beleza. Jonathan ou Valdemir? Valdemir Jonathan Ramos. O nome difícil, né? Nosso irmão aqui, ele é convidado especial aqui com uma presença direta. Ele é advogado, é o cara que trabalha com os processos dos demais irmãos, porém ele é mestre maçom. Tem um grau bem estimado, 33, e ele é representante da Assembleia Aquarela na Ordem dos Arco-Íris. E aí, meu irmão, como é que tudo isso que foi se mencionado aqui, se conta real ou tem algo mais aí? Tem algumas coisas a mais, mas isso resume bem a minha vida maçônica. Minha vida maçônica ela é bem cheia de trabalhos. Eu sempre me comprometi com a ordem, sempre trabalhei muito para que a ordem crescesse dentro do Amazonas e imagino que esteja fazendo um bom trabalho. No tópico que eu dei uma olhada ali agora há pouco, vem uma situação de deputado estadual. Para muitos que não sabem o que é um deputado estadual, a maçonaria ela trabalha praticamente paralela a uma vida civil. Uma vida profana ali, ela tem seus regimentos, a sua jurisdição, e dentro da maçonaria também nós temos a parte de deputado estadual e deputado federal. Poderia explicar para nós um pouco sobre essa questão do deputado estadual? Como toda organização, a maçonaria ela vai se dividir em três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O deputado estadual está no ramo do poder legislativo. Como poder legislativo, tal como no mundo profano, nós trabalhamos com as legislações e com a fiscalização do poder executivo. Com isso, é o nosso trabalho em âmbito estadual. Meu irmão, como eu vejo que você tem conhecimento bem amplo nessa situação de política, poderia explicar então um pouco para os nossos irmãos como funciona realmente a política na maçonaria? Que é para poder deixar esclarecido, porque o que você mencionou agora é sobre o poder estadual, mas para nós termos o que você mencionou agora, que é o poder legislativo. Quem está no poder legislativo? Quem está no poder estadual? Poder federal? Muito legal essa pergunta, porque somos poucos os que conhecem. E os que conhecem, eles acabam se perpetuando dentro de alguns cargos. No Poder Legislativo isso acontece muito. Irmãos que ficam lá por 2, 3, 4 legislações. Cada legislação são 4 anos. Então, tem irmãos que estão há 16 anos na Pael Amazonas. Esse trabalho de 16 anos talvez fique, depois de algum tempo, enfadonho e acabe faltando informações para as lojas. Mas hoje, quem pode assistir uma sessão da Pael Amazonas, que é a poderosa Assembleia Estadual Legislativa, são os mestres maçons. Somente mestres maçons e mestres instalados podem assistir. E nós temos 5 sessões por ano. Essas sessões elas estão na Constituição do Governo. Nessa Constituição ela está informando tudo que a poderosa Assembleia pode fazer. Nós também temos um regimento interno que guia o que nós vamos trabalhar dentro desse período. A cada 2 anos é votado um novo presidente. Inclusive agora no último dia 14 de junho nós tivemos a eleição do presidente da Pael Quirino. Foi uma eleição bem concorrida, onde o irmão Quirino chegou ao êxito lá. Tá. Então significa que na Pael, no caso, tem o presidente, igualmente a Câmara, vamos dizer aqui, civil, ou Câmara Estadual, tem o presidente, hoje, se não me engano, até o Roberto Cidade, que é amigo meu também, e na Pael, no caso, tem o Quirino, hoje o Quirino, que ele é o presidente. Ele já tem um mandato por quanto tempo? 2 anos. E lá a nomenclatura que se dá é eminente presidente da Pael. Eminente presidente? Isso. Entendi. Mas assim, qual é o fruto criado pela Pael agora? A legislação que hoje rege a maçonaria amazonense, ela vem da Pael. A mútua maçônica ela foi votada na Pael. Esse é um projeto que veio do grão-mestrado, o grão-mestrado levou para a Pael e por maioria de votos foi aplicado, foi feita a mútua maçônica como projeto de lei. Para quem não sabe o que é a mútua maçônica, eu vou pedir para o meu irmão explicar um pouco aqui, deixar esclarecido.
essa questão. Poderia explicar o que é a mútua maçônica? A mútua maçônica é um projeto feito pelo Executivo, foi feito em 2023, e esse projeto ele visa buscar um pecúlio, uma ajuda financeira para quando o irmão passa desse Oriente para o Oriente Eterno. Essa ajuda financeira ela fica em 4% do total arrecadado. E isso é pago para a família do irmão. Para a família ou diretamente para o cunhado ou para quem está escrito lá no testamento? Existe um documento que nós assinamos, que é o documento da multa, a ficha da multa maçônica. Então, nós indicamos as pessoas que vão receber. Normalmente é a cunhada, mas também ele não se restringe somente à cunhada. Ele pode ser lá informado o nome de parentes, filhos, sobrinhos, mas normalmente fica entre a cunhada e os sobrinhos. Entendi. Tomando aqui hoje uma bebida bem gelada pelos nossos patrocinadores. Vamos aproveitar. Com muita certeza que o meu irmão hoje já ganhou a caneca do podcast, caneca linda, dessa que está disponível na nossa loja virtual. Vamos lá para o próximo tópico. Uma pausa aí. Dá para cortar e iniciar de novo. 1, 2, 3 e... Meu irmão, o que eu estava dando uma analisada aqui é diretamente no grau que você hoje tem dentro da maçonaria. Qual a sua idade mesmo? 36 anos. 36. Os 13 tem idade de Cristo, né? No teu grau, né? Quase isso. Quase isso. A ideia não é mais eu conseguir chegar ao grande inspetor-geral da ordem, que é a denominação do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito, quando eu completei 29 anos e 6 meses, mais ou menos. Essas elevações, são plenitude, tem um nome certo para ela? Sim, na perfeição vai ter iniciações, vão ter elevações, e isso em todas as fases dos graus do rito escocês, eles podem ser iniciações ou elevações. Isso pode ser o grau 7, o grau 10, o grau 14, 18, assim por diante. Eu tenho um irmão, uma vez eu conversando com ele, até mandar um abraço aqui para o meu irmão N. Porra, esse cara do coração, sempre estamos junto ali. Ele me falou o seguinte: quando ele chegou na plenitude maçônica dele, ele falou que ele não parou, era estudando, quando ele fez a sessão ele já estava no 33. E na sua carreira, na sua jornada, foi a mesma coisa? Você deu uma parada, como tem alguns irmãos que param ali? Eu não gosto de parar em nada que eu comece. Tudo que eu começo, eu vou trabalhar para ir até o final. Eu iniciei em 2009, em 22 de junho de 2009. No ano de 2011, eu iniciei nos graus filosóficos, ali incentivado pelo nosso ex-grão-mestre, hoje saudoso, Mozambique. No ano de 2018, eu completei a minha carreira maçônica, no rito escocês antigo e aceito, que é o rito que eu trabalho hoje. Então, nesse período de 2011 a 2018, eu não parei em momento nenhum. Obviamente, os interstícios para cada grau, eles são normalmente de 4 meses. Porém, alguns vão passar 5, 6 meses, por conta de férias maçônicas ou por conta mesmo de formar turmas para elevar, para iniciar os graus, mas não houve interrupção, foi um ato contínuo de iniciação a chegar ao grande inspetor-geral da ordem. Pode ser até uma pergunta que eu vou te fazer aqui, pode ser uma pergunta assim, imatura, né? Qual é a diferença do grau, do rito escocês do rito brasileiro ao estar no grau brasileiro? Eu não conheço, eu tenho uma falha de não conhecer o rito brasileiro. O meu trabalho ele é todo desenvolvido em cima do rito escocês antigo e aceito. Conheço um mínimo do rito brasileiro. Até nas lojas simbólicas eu tenho muita dificuldade de trabalhar no rito brasileiro.
É mesmo, alguns sinais de ordem são muito diferentes. Os sinais são diferentes. Gosto muito, assisto muito o trabalho que eles fazem, mas os meus estudos maçônicos eles são voltados para o rito escocês de iniciação. Entendi. Já pensou em escrever um livro teu sobre a tua trajetória do início até o presente? Hoje eu estou escrevendo um livro sobre a loja Estrela de Davi. A loja onde eu iniciei, ela tem 58 anos de idade, quase o dobro da minha idade. Por aqui passou vários irmãos. Temos um irmão que ele foi eleito grão-mestre adjunto, e por algum momento ele passou a ser grão-mestre, que é o nosso irmão Nogueira, ainda vivo, ainda trabalha na loja. Hoje ele está no Tribunal de Justiça Maçônico e é um irmão que é muito atuante. Então a minha ideia é trazer a história da loja Estrela de Davi, porque ela inicia em outra potência, e aí depois que ela vem para o órgão. Você pensou numa situação do Tribunal de Justiça Maçônica. Sim. Aí eu vejo no teu histórico que tu é advogado. Por que tu não está lá? São as estradas que a vida nos traz. Fui venerado mestre em 2015 da loja Estrela de Davi. A minha carreira maçônica ela só tem uma loja, apesar de eu visitar outras lojas, eu nunca me filiei a outra loja. Tenho um entendimento que se é para eu ajudar, eu não preciso me filiar, porque se eu filiar eu vou estar colocando ali a minha opinião numa loja que talvez eu não frequente tanto. Visitas são uma coisa, filiação tem um peso muito maior, e eu entendo que se for para eu filiar em outra loja, eu teria que me doar tal como eu me dou para a Estrela de Davi. A Estrela de Davi é uma loja que funciona todas as segundas-feiras. Então, desde 2009, talvez eu tenha no máximo 10 faltas dentro da Estrela de Davi. Então, é uma dedicação que tu, como membro da JK, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Juscelino Kubitschek de Oliveira, tu sabe que toda terça-feira tu tem que estar lá. O dia que tu falta, faz falta. E para mim é a mesma coisa. Se eu não estiver na Estrela de Davi na segunda-feira, parece que minha semana não vai conseguir ser com bons fluidos. De qualquer forma, para continuar a pergunta que tu me fez, o porquê que eu ainda não fui para o Tribunal de Justiça Maçônica. Depois que eu saí de venerável mestre, eu fui convidado para ser secretário de entidades paramaçônicas. E nesse mesmo período foi fundada a Assembleia Aquarela. A Assembleia Aquarela da Ordem Internacional do Arco-Íris, ela foi fundada no Amazonas em 13 de fevereiro de 2016. Eu saio de venerável mestre ao trabalho já direto com a Assembleia Aquarela, começo o trabalho no executivo do Grande Oriente do Brasil Amazonas. Na época era Goiânia, agora é Goiânia, né? E começo a fazer esse trabalho nas paramaçônicas. E não me sobra muito tempo para fazer outra coisa além disso. Em 2019, eu sou convidado pelo então deputado estadual da loja Estrela de Davi para ser o suplente dele. Em 2020 ele deixou o cargo e eu assumi como suplente a titularidade. E depois eu fui eleito como deputado estadual direto pelo Estrela de Davi. Então até o momento eu não consegui tempo para sair das funções que a Estrela de Davi pede para eu fazer, para ir para o Tribunal de Justiça Maçônico, ou ainda para o Tribunal Eleitoral, um Supremo Tribunal lá em Brasília. Para deixar esclarecido para muitos aqui, às vezes as pessoas externas, quando eles observam a maçonaria, elas se pensam assim, o que é um grau 33, o que é um grau, um mestre, um companheiro, um aprendiz, se colocando, eu sempre coloco de uma forma, assim, eu olho como a área militar. O cara, quando ele quer chegar
a ter uma patente interna dentro do Exército, da Marinha Aeronáutica, ele se alista ou ele faz concurso público, ou ele entra como soldado ou aspirante. E na maçonaria não é diferente. A pessoa é indicada, hoje nós temos outros meios de ter acesso a dentro da maçonaria e ela vai ter a trajetória internamente. O que o irmão Jonathan está mencionando aqui é que ele tem uma carreira gigantesca. Essa carreira, o tempo dele da vida, nós chamamos de vida profana, já é curto e cada vez mais curto ainda com a vida maçônica. Exatamente. Na vida profana, sou advogado, trabalho diretamente no escritório aqui na cidade de Manaus. Inclusive, já me coloco à disposição para trazer a próxima vez uma canequinha lá do J. Ramos Advocacia. Pode trazer, olha, hoje nós estamos aqui, ó, estamos com a RHT, nós estamos aqui com a Ramadã Telecom, e logo você vai trazer a caneca lá e vamos colocar lá no... Vamos trabalhar aqui também patrocinando o podcast. E na vida profana, hoje eu estou como vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Amazonas e vice-presidente da Comissão de Direito de Empreendedorismo da OAB. Nos últimos 2 anos eu me dediquei à presidência da Comissão de Direito Bancário da OAB. Então não me sobrou muito tempo. Antes disso eu trabalhei muito, e aí quando não sobrava tempo mesmo, na Comissão de Direito Tributário. E isso era um pouco depois da pandemia. Então foi muito puxado. O trabalho dentro da OAB também tão sugado quanto o trabalho maçônico. E lá nós nos esforçamos também na questão de trazer informação para o público, para os nossos clientes, para a sociedade amazonense, dessas áreas que as comissões se dedicam a trabalhar. Meu irmão, e uma das situações das aquarelas? Um dia desses me fizeram um convite, traga a sua bebida para cá. Exatamente. Para lembrar que na maçonaria nós temos as paramaçônicas. As paramaçônicas nós temos os demolei, nós temos as aquarelas, temos outras também, né? Nós temos a PJ, a Fraternidade Feminina, Ordem Estrela do Oriente, Ordem Shuraina, Bode dos Asfaltos. Então, o que não falta são ordens paramaçônicas para incluir a nossa família maçônica. Então, nós falamos um pouco da aquarela. A Assembleia Aquarela da Ordem Internacional do Arco-Íris é o meu projeto de vida maçônico. Em 2016, eu consegui implantar esse projeto dentro do estado do Amazonas. Foi a primeira assembleia que veio para o Amazonas. Nós já tínhamos no norte, no Pará, assembleias, porém elas respondiam para o Paraná à época, e nós conseguimos trazer e respondendo para a grande assembleia do estado de São Paulo. E falar de arco-íris é falar de uma vida. Arco-íris, quando iniciamos, não tinha nenhuma paramaçônica feminina patrocinada por alguma loja do Grande Oriente do Brasil, Amazonas. No caso do Goban, né? Do Goban. E quando nós conseguimos trazer, nós conseguimos unir muitas pessoas. Por quê? Porque já existia uma paramaçônica chamada Ordem Demolei. Também muito interessante de participar. Os nossos espectadores podem procurar, caso ainda não conheçam. É uma ordem muito legal para os meninos e faltava uma ordem para as meninas dentro de uma loja patrocinadora do Grande Oriente do Brasil, Amazonas. A loja Estrela de Davi, ela tocou esse projeto junto comigo. O maçom sozinho, ele não faz nada. Isso parece ser um clichê, mas é uma verdade. Nós temos que ter uma equipe bem fundamentada, bem fundada e unida para conseguir desenvolver projetos dessa magnitude. E nós trazemos, em 2016, a Ordem Internacional do Arco-Íris para o Amazonas. A partir daí, nós fizemos um trabalho voltado à comunidade onde nós estamos inseridos. Nessa ordem, não é necessário somente filhas de maçons. Então, nesse caso, o profano, que
oportunidade, e é até bom, que às vezes o cara está ali pensando, pô, será que a maçonaria é isso, aquilo, quando começa a frequentar, vê que não é isso que pensa, então tem uma oportunidade de você buscar. Qual a idade que a criança pode entrar, ou o adolescente pode entrar? Na Ordem Internacional do Arco-Íris, as meninas iniciam com 11 anos. 11 anos. E se tornam maiores de idade com 21 anos. Então esse é o tempo de trabalho delas. Porém, nós conseguimos no ano de 2024 trazer uma ordem que é pré-arco-íris, são a ordem das promessas do arco-íris, que as meninas iniciam com 7 anos de idade. Então seria equivalente para a ordem de Demolei, a ordem dos escudeiros, que também iniciam com 7 anos. E aí se tornam Demolei, caso queiram, não são obrigados, aos 11 anos. Na ordem arco-íris a mesma coisa, aos 11 anos as meninas que são promessas, elas podem galgar o grau de arco-íris. E aí iniciariam na ordem. Lá dentro tem grau normalmente, o grau dela? Lá tem as 7 virtudes, que são as 7 cores do arco-íris. E aí eu convido a todos a participar de uma sessão delas, porque é muito bonita, tem um estudo muito bonito, e o nome da ordem é arco-íris. A ideia é caminhar entre as cores do arco-íris para encontrar o pote de ouro e saber qual é o tesouro que tem lá dentro. Entendi. Com os fundamentos sempre ali para o desenvolvimento do ser humano, do que é o centro, do sul de pátria. Já são mais de 100 anos de ordem arco-íris. A ordem arco-íris ela é fundada nos Estados Unidos no ano de 1922. Praticamente, se nós analisarmos também o Demolei, foram criados nos Estados Unidos. Os Demoleis, eles são uma ordem de 1919 a 1920. E uma outra ordem paramaçônica feminina que também tem, a Ordem Internacional da Filha de Jó, elas são fundadas em 1921. Então essas 3 ordens são ordens para os jovens da mesma idade, criadas nos Estados Unidos ali depois da Primeira Guerra, que a Primeira Guerra termina em 1918, depois vem a peste, que acaba, fica de 18 a 20. Então as famílias estão abaladas sem trabalhar as virtudes. Os pais que foram para a guerra morreram, a maioria deles, quando voltam da guerra trazem alguma sequela. Tem uma pandemia que arrasa um pouco mais ainda. Os Estados Unidos é arrasado por essa pandemia. Então as mães que eram para estar cuidando dos filhos, elas começam a trabalhar, e aí quem ficava com as crianças talvez não tinham as mesmas virtudes que os pais teriam. E aí as ordens, cada uma com seu fundador, elas são criadas para trazer essas virtudes para as famílias dos americanos. E isso depois é espalhado pelo mundo. No Brasil, hoje, nós temos poucos estados que não há a Ordem Internacional do Arco-Íris, mas nós estamos quase 90% do estado brasileiro. A história que você contou agora, praticamente é uma quase similar à história que eu vi recentemente no último episódio nosso, que tudo nos Estados Unidos, não tem nada a ver com os Estados Unidos aqui falando mal, estou dizendo que tudo se iniciou lá, a Ordem Arco-Íris, a Ordem Demolei, mas sempre com um propósito, desenvolvimento do ser humano. Vamos dar uma pausa aqui, agradecer novamente o nosso patrocínio que está aqui hoje oferecendo aqui essa bebida deliciosa. Logo, vai estar aqui? VJ Ramos Advocacia. Manda. Que presta, né? 1, 2, 3 e... Vamos lá, meus amigos, nós vamos iniciar o segundo bloco. Eu sou Edinaldo Lima, eu sou aprendiz maçom, estou hoje aqui com o mestre em grau 33 e nós fizemos esse convite aqui para ele contar um pouco da sua história, né? Meu irmão, vou fazer uma pergunta bem básica aqui. Por que Estrela de Davi? Esse nome ele foi escolhido por nossos irmãos lá quando a loja vem para o bloco,
E por conta da nomenclatura, da história de Davi na Bíblia. Então os irmãos da época eles entendiam que era uma história que trazia força para a loja. E nós continuamos esse nome até hoje. É muito interessante ver que hoje a Estrela de Davi é uma das que trabalham com a resistência de uma maçonaria ainda que cultua, que trabalha as virtudes que nós aprendemos. Aqui dentro nós pleiteamos, nós queremos que o que seja visto são os estudos. Todos os irmãos cresçam com base nos estudos. Nós somos uma loja pequena, em comparação a outras lojas do Grande Oriente do Brasil Amazonas, mas somos uma loja coesa no que nós estamos trabalhando. Hoje, poucas lojas elas trabalham nos 3 graus da maçonaria simbólica. A Estrela de Davi ela sempre teve um planejamento para trabalhar dentro desses 3 graus. Mesmo que não haja ali um companheiro participando da loja momentaneamente, mas nós conseguimos programar sessões para o grau de companheiro, porque entendemos que, apesar de não ter um companheiro dentro de loja, os mestres eles têm que estudar para quando chegar um aprendiz ao grau de companheiro, nós estarmos aptos a passar o que a gente aprendeu. Lembrando aqui, mandar um abraço para o meu irmão Lúcio Romero, meu oráculo, aquele ali sabe. Grande Lúcio Romero. Aquele ali sabe. Ele fala que um bom aprendiz será um bom companheiro e um bom companheiro será um bom mestre. Ou seja, a caminhada tem que ser de estudo. Tem que ser de estudo. Todos que estão aqui dentro são cobrados. Mesmo que aquele cara que vive numa vida profana lá fora, que não vai ser cobrado, quando ele chega aqui é cobrado. E isso que faz a maçonaria ser diferente. É isso que faz ela caminhar a todo esse tempo que nós estamos hoje aqui. Mas assim, meu irmão, você já foi venerável mestre dessa loja? Já. Em 2015 eu me tornei venerável da loja, fiz um trabalho, alguns projetos bem interessantes. À época, me lembro aqui de um projeto chamado Jantar com Imortais, onde todo mês nós trazíamos a família maçônica e trazíamos convidados para nós tentarmos desmistificar a maçonaria. A mesma ideia hoje agora com vocês ampliando, porque vai para um nível mundial, nós tentávamos fazer a um nível local. Não tínhamos essa expertise que toda a equipe do podcast tem, mas nós fazemos o que nós entendíamos ser essa quebra de barreiras para o profano. O profano é aquele que não iniciou ainda. Então, até em 2016 nós conseguimos fundar a Ordem Internacional do Arco-Íris com pessoas que participavam também das sessões dos jantares com imortais, e foi uma época bem legal que nós conseguimos tirar essa barreira, pelo menos da comunidade que está em torno da loja Estrela de Davi. Quantos bodes você cria aqui na loja? Hoje aqui a gente está com 20 obreiros. Para quem não sabe, o bode, que nós chamamos de bode, são os obreiros da loja. Eles estão aqui, os bodezinhos, tem bode velho, bode novo, bode recém-nascido, que nasceu no dois, não foi? E aí a gente fala uma brincadeira interna, que tem as cabritas também, que são as arco-íris. Mas é porque às vezes, meu irmão, o pessoal lá fora, eles ficam pensando, pô, os caras são tomadores de bode, de burro, não sei o que mais. Eu digo assim, meus irmãos são tudo bode, eu praticamente sou bode, já estou até com uma barba aqui, quase igual de bode já. A maçonaria ela tem que ter um trabalho. A época que trouxeram a ideia do bode era justamente para tirar os curiosos. Só que essa época já se passou. Hoje em dia nós fazemos essa brincadeira ainda que tem bodes na maçonaria, mas acaba que nós somos os afetados por uma brincadeira dessa. Apesar disso, como se tornou uma brincadeira, os que ainda participam fazem essa brincadeira sem problema algum. Mas não vá falar em bode perto dos antigos, porque vão puxar essa orelha. Claro, não, isso aí com muita certeza. Já conversei com alguns aí que eles, pô, é complicado.
Mas assim, meu irmão, a Estrada de Davi eu vejo que ela vai ser uma loja, e eu espero que ela seja uma loja grande. Eu vejo pensamentos, eu converso bastante com o atual venerado aqui, temos os projetos juntos, já conversamos. E o que falta para esse desenvolvimento? Eu poderia falar inúmeras coisas, mas hoje eu não vejo a necessidade de focar no que falta, mas sim no que nós estamos fazendo. Hoje nós estamos trabalhando num templo que vai ser um dos maiores do Grande Oriente do Brasil Amazonas. E construção, todos sabem que a parte grossa ela começa, nós fazemos esse trabalho, o mais rápido, porém os detalhes dentro de uma loja, uma abóbada celeste, um capitel, as próprias mobílias dentro de loja, elas se tornam um pouco caras. E para os obreiros somente fica um pouco oneroso. Mas nós temos o projeto de até em dezembro de 2025 nós entregarmos o templo para começarmos a trabalhar lá dentro. Também temos os projetos de estudos, que é a ideia de captar pessoas para que a maçonaria, que ensine a maçonaria. Nesse ano nós já iniciamos 4 irmãos. A ideia é que nós iniciemos mais 8 até o fim do ano e façamos a regularização de mais 4. Então o projeto para o ano de 2025 são 12 iniciações e 4 regularizações. Lembrando que o aprendiz gostar de ir para a loja, ele tem que gostar de estar no ambiente. Exatamente. Então, eu posso dizer por isso, por 2 vezes, eu já conversei com ele sobre isso aí. Quando começa uma caminhada, a primeira barreira vindo de pessoas com ato superior, isso começa a baixar a autoestima daquele ambiente. É por isso que sempre eu elogio lá do irmão Romero, do irmão Julinho, que são aquelas pessoas que chegam do teu lado e que te ensinam de verdade, que é sério. Aprendo sim contigo, com certeza, quando me cobra a gente quando está na loja, mas é uma coisa que eu acho interessante, porque se você não é cobrado, você nunca vai executar o que você aprendeu. Então, com isso, esse projeto que vocês estão fazendo, a Estrela de Davi, logo, ela vai estar entre as cabeças da loja do Colombo. Hoje, a minha loja de Serino, se eu não me engano, ela é a segunda, preenchimento de obreiros, né? E eu tenho certeza que a Estrela de Davi, logo ela pode estar na segunda ou na terceira, um trabalho que o irmão Marcelo, que é o venerado mestre, hoje vai fazer. Com muita certeza, eu peço que vocês apoiem esse cara também. O apoio dele, junto com os cavaleiros do Gadu, mandando um abraço para todos lá, que os caras são um convite para aquele senhorzinho. A estação dos cavalos dele ali fora, desce todo mundo, vamos abrir essa loja. Meu irmão, então quer dizer que em dezembro essa loja tem que estar montada. Em dezembro é o projeto para nós entregarmos. O venerável Cláudio Marcelo, que tem todo o nosso apoio, a Estrela de Davi votou e foi 100% dos votos do Cláudio Marcelo. Nós temos certeza que ele vai se esforçar para implantar todos os projetos que ele tem. Ele tem projetos muito interessantes e nós estamos aqui como obreiros úteis e dedicados à causa da maçonaria, à causa da Estrela de Davi. Quando você abrir a porta desse templo, o que você vai se relembrar do seu passado? Vou me relembrar de muita coisa, principalmente do meu pai. Esse prédio onde nós estamos, ele foi doado diretamente ao meu pai, para ele conseguir construir a loja Estrela de Davi. E meu pai é a pessoa que eu mais tive admiração, que agora ele está no Oriente Eterno, é a pessoa que em vida me ensinou tudo que eu sei. Eu digo que se um dia eu me decepcionar muito com a maçonaria, eu ainda vou continuar, porque o nome Valderli, ele é dele. Eu sou o Jonathan. Então, a composição do Valderli e Jonathan é principalmente dele. Ele quem me encantou, informando que maçonaria era algo que valeria a pena
participar. Alguns dias um irmão me perguntou, irmão aprendiz, Jonathan, vale a pena eu perder a segunda-feira para ir para a loja? Eu poderia estar com a minha família, eu poderia estar ganhando dinheiro. Eu respirei fundo e a primeira pessoa que me vem na cabeça é o meu pai. Então, no momento em que ele me dá essa oportunidade, porque nem todos os pais, nem todos os filhos de maçons são iniciados. Então, no momento em que ele me deu a oportunidade de iniciar na loja que ele frequentava, eu tive a sorte de também receber um malhete das mãos dele. Ele era venerável? Ele era venerável. Qual o grau dele? Também era grande inspetor-geral da obra, grau 33. Então, isso mexe muito comigo. Então, se eu luto por uma maçonaria justa e perfeita, é porque eu ainda vejo, eu ainda escuto as palavras dele ecoando na minha cabeça quase que diariamente, e entendendo que a maçonaria é um local para homens que estão, de fato, lutando para se aperfeiçoar. Nós não somos perfeitos. E talvez nunca cheguemos a essa perfeição. Meu pai também sempre comentou essa situação, meu pai também é maçom, e uma coisa que sempre ele fala, o homem busca ser justo, porém nunca a perfeição, porque só existe um que é perfeito, né? Cada um acredita nele. Então, no nosso caso, nós acreditamos no grande arquiteto do universo, que sim, ele é perfeito. Então, meus irmãos, vamos passar para o terceiro bloco daqui a pouco. Mais uma vez agradecer a RHT, que patrocinou hoje a bebida aqui gelada, gostosa demais, a Ramadante de Informática. E logo lá, VJ da Advocacia. VJ da Advocacia. Um abraço, daqui a pouco voltamos. Mas não vai chorar aí não, pelo amor de Deus. Ok, só apareceu uma vez. 2, 3 e... Vamos lá para o terceiro bloco, encerramento aqui da nossa conversa. Nós estamos conversando com o advogado Jonathan, ou Valdir. É um nome difícil de falar, mas por respeito, na verdade. Meu irmão, teria uma trajetória nova no futuro, daqui no 2027? 2027 é as eleições? 2027 são as eleições para o Executivo. Mestrado. Teria essa vontade de chegar lá? Tenho uma vontade de mudar o que a maçonaria, para onde a maçonaria está caminhando hoje. Mas eu preciso de um apoio, principalmente dos irmãos políticos antigos e aceitos. E isso são conversas, não tenho uma pretensão de dizer que eu sou o único nome dessa nova geração que está apto a concorrer a um cargo tão significativo da nossa maçonaria golpiana. Mas tenho certeza que sou um dos. Como disse, sou iniciado em 2009, talvez eu não tenha dito, mas tenho formação em administração de empresas, fiz pós-graduação em gestão empresarial e gerenciamento de projetos. Tenho um trabalho grande nessa parte de desenvolvimento pessoal. Então, hoje sou advogado, trabalho muito com as ordens paramaçônicas, sou um entusiasta, principalmente das ordens paramaçônicas juvenis, mas também trabalho hoje sou membro afastado da Ordem Estrela do Oriente. Hoje minha esposa faz parte lá da Ordem Estrela do Oriente, que é uma ordem para esposas e mestres maçons. Você falou Estrela do Oriente, agora eu entendi a Ordem Estrela do Oriente, uma co-irmã nossa. Existe uma paramaçônica hoje no Amazonas, ela é a ordem paramaçônica mais antiga. Ela é de 1852, se não me engano. Bem antes das
eu fiz parte, hoje estou adormecido lá, mas minha esposa continua trabalhando. Ontem mesmo tivemos uma festa junina. Faço parte do Shriners, que é uma outra ordem paramaçônica que trabalha com crianças com problemas na coluna, com pés tortos, com lábios leporino. Hoje tem um outro nome, peço desculpa por não saber o nome técnico. Você é advogado, irmão. Você não é enfermeiro, você não é médico. Então, é uma ordem que nós estamos tentando trazer um hospital Shriners para o estado do Amazonas. Hoje no Brasil só há um hospital Shriners em Cuiabá. Quando nós temos crianças com ossos de vidro, nós enviamos ou para Cuiabá ou diretamente para os Estados Unidos. É um trabalho bem interessante que estamos fazendo dentro do Oriente do Amazonas. Pode participar todos os mestres maçons das 3 potências, inclusive aqui eu, lembrando da minha esposa, né, já mando um beijo para ela, que é de Nayane. Olha, estava esquecendo, falou todo vídeo esquecendo as coisas aqui. Mas só para complementar aqui que ele mencionou das potências, explica um pouco como nós. O que é uma potência maçônica? Porque eu expliquei no vídeo anterior, mas ficou meio claro. Eu sempre vou fazer essa pergunta para o entrevistado, porque você não dá o TD3, o jeito que você vai ter aceito, com muita certeza vai explicar para os nossos telespectadores o que é uma potência maçônica, né? Você mencionou que nós temos 3 aqui no Amazonas. Nós temos 3 potências maçônicas no Amazonas, mas a sua explicação foi muito boa. As 3 potências maçônicas eram o nosso, que é chamado Grande Oriente do Brasil, estado do Amazonas, é uma potência que responde ao Grande Oriente do Brasil. Ela é o Grande Oriente do Brasil é a mais antiga ordem dentro do Brasil. Nós temos a grande loja do estado do Amazonas, que é a Glomã. Essa grande loja é uma segunda potência, não em questão de hierarquia, mas a segunda potência criada do estado do Amazonas. Ela foi criada em 27, em um problema que houve. E nós temos uma terceira que é chamada Comab. Essas 3 potências, elas não são hierarquicamente uma abaixo da outra, elas se equivalem, Niveladas. são niveladas. Cada uma tem a sua estrutura. Tanto a Comab quanto a grande loja, elas entendem, fazem um modelo de confederações, ou seja, cada estado tem o seu grão-mestre geral. O estado do Glomã, e aí imagino que futuramente o podcast vai trazer um irmão da Glomã para participar. Nós estamos catalogando devagar. A Comab, da Glomã, vamos catalogar. Primeiramente, nós estamos fazendo os trabalhos dos nossos amigos da nossa irmã. Muito legal. E ele vai poder explicar melhor, mas eles respondem em confederações. Hoje o Sereníssimo é o nosso irmão Marcelo, trabalha muito bem. A grande loja cresceu muito com ele. Lá eles têm uma ideia de trabalho focada no desenvolvimento também de paramaçônicas, que é muito legal. As 2 paramaçônicas que eu informei, Estrela do Oriente e Shriners, trabalham nas lojas das grandes lojas. E a Comab faz um trabalho que desde 2011 que eles iniciaram no estado do Amazonas e faz um trabalho muito legal. Eles estão crescendo, os eminentes grão-mestres estão fazendo um trabalho bem legal, com crescimento e também na parte de confederação. E o nosso Grande Oriente, que é o que eu mais tenho conhecimento, que eu tenho conhecimento para falar e falo de uma forma bem mais leve. Nós aqui temos um grão-mestre, que seria, em comparação esdrúxula, o nosso governador. E temos os veneráveis de lojas, que seriam os prefeitos. E aí, por isso, tem deputados estaduais, deputados federais, nós temos Ministério Público nas lojas, temos
tribunais de justiça, temos tribunais eleitorais, tribunais de contas. Meu irmão, todos esses casos são remunerados ou são voluntários? Não, todos os cargos são voluntários por Constituição. São e devem. Devem ser. Eu fiz essa pergunta das três potências e eu fiz essa pergunta também se são remunerados, porque tem muitos dos nossos que estão assistindo agora, com muita certeza já receberam convites dessa tropa aí que está mostrando pessoas, dizendo que você vai virar maçom uma semana. Uma pergunta bem simples do maçom: qual é o seu número do seu signo? 264, 570. Com esse número você pode entrar no GOB, colocar e você vai ter a identidade por completo do maçom. E lá você está se identificando. Porque eu acho que você já deve ter visto ali há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, um escândalo que ocorreu em São Paulo, Rio de Janeiro, de uma tropa lá, que eles chamam de tropa, que utilizava o nome da maçonaria para arrecadar fundos. A maçonaria ela não arrecada fundos de nenhum irmão, de nenhum. Tudo que se faz dentro da maçonaria é voluntário. Voluntário. Agora há pouco o nosso irmão John mencionou. É voluntário? Voluntário, todo custo nosso. Não existe enricar financeiramente depois que inicia na maçonaria. Nós vamos ficar ricos sim de conhecimento e aqueles que buscam conhecimento. Então essa é a busca do nosso conhecimento que nos enriquece. Meu irmão, para chegar já próximo do fim, quem você indicaria aqui para a próxima reunião nossa aqui? Hoje eu tenho alguns irmãos que eu acho muito interessante trazer pela história. Um deles é o sapientíssimo irmão Júlio Aguiar. Júlio Aguiar tem que ter um parceiro com calibre bem esforçado por ele. O irmão Júlio Aguiar completou 45 anos de maçonaria. É um irmão único e nós não podemos deixar de acompanhá-lo. Ele, nos últimos trabalhos dele, ele criou os Cavaleiros do Gadu, o grande arquiteto do universo, que é um grupo do qual eu também faço parte. Você faz parte? Faço parte dos Cavaleiros do Gadu. E nós trabalhamos isso com o incentivo do Julinho. E nós viajamos o estado todinho visitando lojas, principalmente as lojas que não conseguem ou ainda não estão com mestres suficientes para reunir. No último fim de semana, nós estávamos no Oriente de Nova Olinda do Norte, visitando a loja de Nova Olinda, o venerável Carlos Magno, no qual eu mando um abraço aqui para ele e para os obreiros de lá. Muito importante o trabalho no interior. Lá eles estão fundando no próximo, desse mês de julho, a fraternidade feminina, que vai ser uma das fraternidades femininas mais fortes dentro do Brasil. Uma nova fraternidade. E lá, por incrível que pareça, eles conseguiram trazer a prefeita do município para participar. Então vai ser um trabalho bem legal, porque eles vão conseguir desenvolver com o principal rosto da cidade, que é a prefeita. E o trabalho que está sendo desenvolvido lá é um trabalho que daqui a alguns meses a maçonaria amazonense vai se orgulhar de ter uma loja como a loja de Nova Olinda. Para deixar esclarecido o que o irmão Jonathan mencionou agora há pouco, quando uma loja não se abre, é porque na nossa Constituição, se eu digo isso, é errado. Temos que ter 7 mestres para poder abrir uma loja. Não é companheiro, não é aprendiz, tem que ter 7 mestres para poder a loja ter início aos seus trabalhos. Não é isso? A loja ela pode abrir um triângulo também nos municípios que ainda não há uma loja do Grande Oriente do Brasil Amazonas. Mas não é só no Rio do Não, o triângulo ele é constitucional. Então, se um município X dentro do Amazonas não tem lojas do Grande Oriente do Brasil, ela pode ser aberta em triângulos. É bem interessante isso, porque talvez poucas pessoas tenham esse conhecimento. Realmente eu vi na prática acontecendo no Rio do Brasil. Legal. Interessante. E em lojas, em municípios que já têm lojas, aí sim precisa de 22 mestres,
que são os 22 carros que eu disse para vocês. Caso a loja vá abrir, não é a abertura do CNPJ, mas sim de uma seção maçônica, aí são 7 metros. Mas aqui eu falei em Nova Olinda, e nós também temos que relembrar o grande trabalho que outras lojas fazem no interior, que é mais difícil. A loja de Humaitá, os últimos 4 anos, com o venerável Bosco Loto, inclusive, mando um abraço pelo grande trabalho que ele fez em Humaitá, e agora o novo venerável vai continuar. Lá tem um projeto que já se estende por 31 anos, que é o Sopão. Hoje eles estão também fazendo um trabalho sensacional que nós da capital temos que aprender com eles. Nós conseguimos fazer, né? E também devido ao tempo, eu posso dizer que é o tempo da rotina. Sim. Da rotina. Hoje, por exemplo, eu estou à frente de 2 empresas e é muito complicado botar o tempo, e o tempo que tem ali é curto, às vezes é meio complicado. Mas esse trabalho de Humaitá, o meu tio era de lá, o irmão de Jalma, ele já estava ali no terra também, chegou até o banheiro, quando ele ia cantar na outra semana, sofreu um acidente e perdeu a vida. Nossa, Deus. Mas, assim, sempre como eu falo, sempre nós comunicamos na nossa egrégora, né? Meu irmão, para finalizar aqui, quer deixar um abraço para alguém, quer falar alguma coisa, quer deixar assim bem forte a sua marca? Meu grande irmão Edinaldo. Edinaldo Lima. Edinaldo Lima, o vulgo Pedro. Eu falei de 2 lojas do interior. Eu não posso deixar de falar de outras lojas do interior que estão fazendo trabalhos sensacionais. A loja Estrela de Maués, a loja Estrela de Itacoatiara, a loja Coronel Jorge Teixeira de Iranduba, a loja de Parintins. Essas lojas, elas fazem um trabalho sensacional. Uma loja também do venerável mestre José Maria de Rio Preto. José Maria. A minha mãe nasceu de Rio da Eva, meu pai nasceu no Paraná, ela nasceu de Rio da Eva. Essas lojas nós temos que tirar o chapéu, porque é longe de tudo, longe da capital, a dificuldade é bem maior. Chegar em Nova Olinda, chegar em Humaitá, ir para Parintins, a dificuldade é muito grande. A participação deles aqui na capital fica mais difícil. Nós temos 2 lojas que estão suspensas hoje no interior, que é a loja de Itapiranga e a loja de Manacapuru, que nós precisamos retomá-las e trabalhar para que essas lojas voltem com força e vigor. Mas também, além dessas lojas, tem outros municípios que nós podemos abrir lojas. E isso é um trabalho que nós, como jovens da maçonaria, não de idade, mas sim de nós temos que buscar o desenvolvimento da maçonaria goldiana amazonense. Eu tenho certeza que o podcast, com todos os seus membros, você como rosto de hoje do podcast. Saudade do meu irmão que não está aqui, aconteceu um problema com ele. Um abraço, meu irmão Machado, você no coração, sempre. Sua falta, hoje você fez falta. Fez falta que você tinha oportunidade de estar do lado do homem. Fazer a pergunta certa. O Machadinho, ele é um estudioso da maçonaria, é muito interessante. O que o Machado, vocês todos, na verdade, não só o Machado, mas vão trazer desenvolvimento para a maçonaria. A maçonaria precisa renovar. Não existe nós mantermos as mesmas ideias de 5 anos atrás. Imagine de 1 a 2 décadas. Claro. O meu venerável, eu digo meu venerável que ele iniciou, né? Paulo Vinícius, mandando um abraço para o meu venerável Paulo Vinícius. Ele também faz parte do podcast lá como orientador e tal. Ele sempre fala assim, ó, vocês são a diferença. Vocês são a diferença. Aproveite a oportunidade, estudem mais, demonstrem que vocês estudaram da forma atual que estamos hoje, né? Nossa tecnologia está disponível para ser usada. E se deixarmos fechada, as pessoas que lendo o livro, deveriam pegar algo que possa estar mais próximo, até mesmo a área ecológica, né? Não está gastando papel para plantando árvore. Mas eu digo assim, quanto mais a leitura, mais você escuta, mais você desenvolve. Paulo
grande administrador, fez um trabalho fenomenal à frente da Justiça Civil com o Michel de Oliveira. Excelente venerável. Meu venerável. Entregando hoje para o venerável atual Varela. Trabalho interessante. Então, um abraço também para o nosso irmão Varela, que vai fazer com certeza um trabalho muito bonito ali dentro da. Ele é militar também, eu acho que todo militar tem a cabeça focada para isso, né? Ele vai botar esse negócio ali para desenvolver mais. Mas até para te indicar outros nomes, nós temos alguns bem interessantes fora do Rio dos Vocês. Eu preciso de ex-veneráveis agora. Depois eu vou pegar os veneráveis. Irmão Leonardo, da loja Vitória das Nações Unidas. Irmão Leonardo, ele é uma das cabeças mais brilhantes da maçonaria atual. Então, o irmão Leonardo é uma pessoa muito interessante, tal como o atual venerável Emerson. Nós temos também veneráveis do Rito Choruda. É bem interessante trazer o nosso irmão Deus Dedite. O irmão Deus Dedite faz um trabalho bem interessante no Rito Choruda. É um dos maiores conhecedores desse rito. Agora, lembrando aqui, eu mencionei no último episódio que dentro da maçonaria existem ritos, né? Rito escoceiro antigo, o rito brasileiro, o rito York, vamos lá, Churé ou Churé? Eu falo Churé, né? É alemão, eu sei falar o português. E o mais tradicional também, né? Que eu guardo aí, né? A dinamita. Tem outro, né? Tem o ritificado, tem o rito moderno. O rito moderno nós temos um nome muito interessante para trazer também, o irmão Edeomar. O irmão Edeomar fez um trabalho agora bem diferente dentro da loja Cavaleiros da Pátria. É um dos trabalhos também que vão ficar marcados para a história do desenvolvimento que ele teve lá. Qual o rito do Cavaleiro da Pátria? Rito moderno. Rito moderno é um rito bem interessante. Já percebi. Bem enxuto. Nós temos outros veneráveis que são da loja Glória sobre as Trevas. Glória sobre as Trevas. Você pode pegar lá o irmão Geraldo, o irmão Maranhão. Ali são pessoas que o próprio Machado, são irmãos que têm uma história muito grande. O nosso delegado litúrgico do Rio Escocês Antigo e Aceito, o irmão Jimenez, é um nome também que tem uma história. O irmão Taqueu é outro que foi uma grande personalidade. Meu irmão me passou uma ideia aqui, eu vou até perguntar também depois dos membros lá, mas eu tenho certeza que tu vai aceitar meu convite. Quando eu for entrevistar, eu vou fazer esse convite para o Sacrifício do Juninho. Você queria me acompanhar nessa jornada? Seria uma honra. Ouvir o Juninho, a gente ouve em todo local, até as mensagens de WhatsApp que ele manda, a gente tem que escutar, porque é muito interessante o conteúdo que ele fala. Você vê mesmo sendo uma brincadeira. Você vê aquela mensagem de 1 minuto, meu Deus, não, vou colocar, mas quando começa a escutar a palavra suave dele, você coloca a letra e escuta. É muito importante. No rito brasileiro, eu falei de todos os ritos, né? No rito brasileiro temos nosso eminente eminente não mestre de honra, nosso irmão Bruno. É muito interessante trazer também no rito da Cavaleira de Aço, rito escocês retificado, o nosso ex-venerável. É muito interessante trazê-lo. Hoje está lá esqueci agora o nome, mas é uma loja que tem um trabalho muito interessante. Funciona, o rito escocês retificado é muito lindo. Infelizmente é na segunda-feira, que é o primeiro dia da Estrela de Davi, mas um dia ainda vou querer participar desse rito. É o único rito que usa o tricórnio. Olha, nós temos bode do escocês antigo e aceito, agora eu vi um tricórnio. Mas assim, meu irmão, muito obrigado. Obrigado mesmo, uma honra Participar aqui com você. E um abraço a todos. Lembrando, o patrocínio RHT, melhor internet de Manaus, Ramadrante Informática e a do nosso irmão aqui. VJ Ramos Advocacia. Deixa eu o número do telefone aí.
Quem quiser entrar em contato conosco, o celular é o 993396344. Ele pode ser chamado pelo WhatsApp e conto com todos. Fiquem à vontade de entrar em contato. Os maçons, eles têm as portas abertas no escritório para todos vocês da família maçônica. Um abraço a todos e até o próximo episódio.